Oi, gente, bem-vindos a mais um vlog resumão. Lembrando que os vlogs daquilo que acontece mais em tempo real, os vlogs diários, são lá no canal Vlogs da Balzac. Aqui eu só coloco um resumo do que aconteceu. E sobre o que aconteceu nessas últimas semanas é que, principalmente, o que mais tenho feito é trabalho braçal no meu quintal, cuidando de podar algumas árvores, de limpezas mesmo no quintal. Tem coisas que são mais minuciosas, tipo isso, árvores que têm muitos espinhos. Então tem sido muito tempo dedicado a isso. Inclusive hoje, às 19 horas, lá no Vlogs da Balzac, vai ter um vídeo especialmente sobre isso, em que eu mostro como está toda a visão do meu quintal, como está atualmente, o que foi feito e, principalmente, a grande parte de trabalho que ainda preciso realizar aqui. É aquela coisa pouco a pouco mesmo, cada dia fazendo um pouco e uma hora vai. Tá lindo, gente, tá lindo. Adorei. Falando das partes boas da semana, foi inaugurado o Mercado Municipal de Juiz de Fora. Fui ver a finalização da arte muralista, que eu tinha visto os artistas iniciando a pintura algum tempo atrás. Ficou muito bonito. E então eu aproveitei para entrar dentro do mercado e conhecer. Tem galeria de arte, tem teatro, aí tem bar, tem restaurante. É com certeza o meu novo lugar queridinho de Juiz de Fora. O mercado municipal está todo remodelado e aí tanto tem aquela parte que já tinha, né, de você poder comprar suas frutas, comprar legumes, peixe, né, que era o que vendia antes, né, como agora tem muito espaço de lazer para você, sei lá, ir numa galeria de arte, ou então você ir almoçar, ou às vezes tem eventos, tem shows. Vi que teve dia que tinha samba. Aí tem lojas de artesanato, muita coisa bonita, muita coisa interessante. Então, e tem também uma agenda cultural. Todo mês tem uma programação bem interessante. Então, a próxima vez que eu for em Juiz de Fora, sempre vou dar uma olhadinha no que está acontecendo nesse mercado. Para além de limpar o quintal, que eu tenho feito muito na minha casa, como sempre, são obras. Não tenho nada ainda pronto, exatamente pronto para mostrar. Mas o que eu andei fazendo na parte de trás do meu quintal é um contrapiso. Só que eu não fiz na área inteira que eu devia ter feito, porque por questão de espaço, né, de não ter onde colocar as coisas. Então, as coisas que estavam no local onde eu fiz o contrapiso, tive que enfiar para outro lado. E depois que essa parte estiver pronta, que eu posso fazer a outra, né? Mas aí agora eu tenho que deixar secando esse contrapiso, que tem que fazer a cura, né? Tem que ficar jogando água. Então por isso que não tem nada exatamente pronto para ser mostrado. Mas estive então fazendo essa parte, né? Desse contrapiso, se bem que a chuva atrapalhou um pouco também o trabalho, mas estive fazendo essa parte do contrapiso. E em breve, assim que possível, né, que já tiver na hora que eu já puder colocar o piso, eu vou colocar o piso nessa parte onde eu fiz esse contrapiso. E depois que eu fizer isso, aí eu faço o contrapiso lá na outra parte, depois faço o piso também na outra parte. É assim, infelizmente, as coisas são feitas aos poucos, por essa questão de espaço, por causa da questão de tempo, né? A coisa que a gente não pode fazer na hora exata que a gente quer. Por mim, eu já tinha feito contrapiso num dia
e já estaria colocando o piso no outro dia assim que secasse, né? Mas todas as coisas elas têm o seu tempo e a gente não pode fazer nada a não ser esperar. Aliás, uma coisa que marcou muito essas últimas 2 semanas foi isso, de não poder fazer as coisas exatamente na hora que eu queria, na ordem que eu tinha estabelecido, porque outras coisas iam se tornando prioridade. Por exemplo, esse contrapiso eu não queria fazer agora, eu tinha outras coisas, outros planos de coisas para fazer. Mas eu tive que fazer agora porque esse foi um cimento que eu ganhei da minha mãe, que já estava há bastante tempo lá na casa dela, das obras que foram feitas na casa dela antes, e que se eu não aproveitasse, era um cimento que ia acabar estragando. Outra novidade é que faz pouco mais de 1 semana que eu consegui voltar àquela rotina de fazer meu treino em casa, de fazer atividade física em casa, de fazer um programa de treino. Então, tenho feito no mínimo, a ideia é fazer no mínimo 4 dias por semana, sendo que um dia é treino de superiores e no outro treino de inferiores. Tipo, um dia é braços e costas, no outro e abdominais, e no outro dia é treino de pernas e glúteos. Então, estava muito difícil, eu andei reclamando muito nos últimos tempos que a falta de tempo, não era falta de vontade, era realmente falta de tempo, não estava me permitindo fazer atividade física, e eu sempre tive para mim que atividade física é muito importante na minha vida. Não é exatamente algo que eu ame fazer, é muito diferente, mas é algo que eu considero como importante, como tão imprescindível quanto comer, quanto respirar. E a dança também, e aproveitar, principalmente, é um momento não só para poder entrar em forma, para poder colocar as coisas no lugar, né? Como também para aproveitar esse momento para mim mesma, porque a dança é uma coisa que me deixa sempre muito alegre. As pessoas falam, nossa, mas você já faz tanta coisa, porque você faz tanto trabalho braçal, e eu sempre digo para as pessoas, trabalho braçal é muito diferente da atividade física que você faz para você estar em forma e para você estar com saúde. Porque se o trabalho braçal garantisse isso, pessoas que trabalham, por exemplo, como pedreiro, faxineiras e tal, que são trabalhos sempre muito braçais, serão pessoas que estariam sempre em excelente forma, né? Barriga tanquinho, com a parte muscular muito boa. E o que a gente vê é exatamente o contrário. Pessoas que sempre trabalham nessas atividades, quando chegam aos 40 anos, estão cheias de problemas, estão com hérnia, vários problemas de saúde, por causa do exagero de esforço diário que tiveram que fazer. A gente não pode comparar a saúde de uma pessoa que tem que faz atividade física numa academia e a pessoa que trabalha com esforço físico diário o tempo todo. A única vantagem que eu vejo nesse esforço físico do trabalho, que eu posso comparar, é que eu acho que a gente ganha muito mais força física do que na academia. Porque quando eu fazia apenas academia e não tinha essa vida com tanto esforço físico, eu podia ser fortuna lá, levantando, fazendo 3 séries de 12. Mas eu não teria força para carregar botijão de gás pela escadaria daqui de casa, que é coisa que hoje sim eu consigo fazer. Mas, em geral, é claro que são duas coisas que a gente não pode comparar. E outra novidade muito importante na minha semana, uma semana muito marcada por mudanças, né, planetárias, de muitos planetas saindo de peixes e indo para Áries. Eu sempre observo por que certas coisas novas estão acontecendo. Por que agora? Por que em tais momentos? Eu gosto muito de registrar isso. Por que agora e não antes? Por que agora e não depois?
Mas é isso, estão acontecendo muitas mudanças no céu, e aí dessas novidades, né, do que está acontecendo, é que eu comecei a pintar. Na verdade, eu já tinha pintado um quadro antes, há muito tempo atrás, eu nem sei por onde anda esse quadro que eu pintei, mas voltei a ter vontade de pintar. E aí, inicialmente, eu achei que ia fazer uma coisa. No primeiro trabalho foi uma coisa meio naif, né? Aí eu queria colocar surrealismo. Eu falei, já sei, eu tô me inspirando em Frida Kahlo. Então, talvez essa seja a referência que eu queira colocar. Só que depois eu vi que eu me encontrei mesmo na arte abstrata, que foi onde eu falei assim, aqui sim eu relaxei. E aí eu vi que a pintura, para mim, vai ser uma nova forma de linguagem. Note, não estou falando que é um novo idioma, mas uma nova forma de linguagem, assim como há outros tipos de linguagem para além da fala, para além, eu posso me comunicar contigo, né, falando ou escrevendo, e também vai ter então agora a pintura e essa pintura abstrata. Eu ainda estou identificando aquilo que eu quero colocar para fora. Eu adorei este quadro abstrato que eu fiz, mas estou também com outras ideias de outras coisas que eu quero pintar. Acaba que no fundo muita coisa vai ser sobre o consciente, sobre o inconsciente, mais do que sobre o consciente, porque essa pintura abstrata, por exemplo, foi meio como refletir as luzes dos olhos fechados. Sabe quando você, por exemplo, você fecha os olhos e você vê várias luzinhas, você pode ver várias coisas, ou quando você pode olhar para uma parede na sua casa ou para um reboco e você às vezes consegue ver rostos, ou você consegue ver formas. Olha, isso é um urso, olha isso e aquilo. Você começa a meio que viajar, né? Identificar certas coisas. É isso que eu quero refletir nessas pinturas, assim como também fazer algumas coisas mais autobiográficas, né? Refletir na pintura aquilo que eu achar importante para mim. E aí é como se eu pudesse te dizer que nesse momento se inicia uma nova fase na minha vida, que é a minha fase enquanto pintora. E que, sobretudo, ok, eu até algumas coisas eu consigo desenhar bem, eu podia aprimorar o desenho e tal. Minha mãe, por exemplo, é uma excelente desenhista. Só que na pintura é onde eu não quero ter que fazer um trabalho estético, que eu não quero algo em que eu tenha que ter muito perfeccionismo. Pelo contrário, eu quero expressar o que há de mais espontâneo, de mais puro, de mais ingênuo e inclusive o que eu tiver de mais cru. Porque aquilo que é cru, ele é tão verdadeiro, não é? É tão ele. Então eu quero muito, falar, vou pintar, deixa eu ver o que vai sair aqui. Colocar para fora algo sem ter que pensar muito, sem ter que roteirizar sempre aquilo que eu vou pintar. Essa é a ideia, porque eu faço muito as coisas para mim e não para os outros. Quando eu estou fazendo a reforma da minha casa, eu penso, quem vai morar nessa casa sou eu. Então, pouco me importa se os outros vão gostar ou não, porque quem mora aqui sou eu. Talvez o fato de eu morar sozinha há muitos anos me dá esse poder de não ter que me importar tanto com os outros. E na arte eu quero fazer isso também. Eu quero que, sobretudo, na arte da pintura, seja algo
não para me estressar, não para eu ter que ser perfeccionista em alguma coisa. Não, eu quero fazer que a pintura seja algo para me relaxar. E é isso, eu acho que eu resumi bem essas últimas 2 semanas. Nós ficamos por aqui e nos encontramos no próximo resumão aqui no Diário de Paula de Balzac, ou então nos vlogs diários lá no Vlogs da Balzac. Beijinhos, tchau, tchau, até a próxima.